O segundo turno das eleições em Jataí foi tranquilo. Toda a movimentação em torno da votação teve início ainda na tarde de sábado, quando no cartório eleitoral as urnas foram colocadas em veículos oficiais dos Correios e de outros órgãos federais e estaduais para serem encaminhadas aos locais de votação. As urnas, segundo o chefe do cartório eleitoral, eram as mesmas utilizadas no primeiro turno dessas eleições. As urnas, que são as mesmas que foram utilizadas no primeiro turno, foram submetidas à nova carga dos sistemas eleitorais para o segundo turno, ficaram devidamente acondicionadas e lacradas e hoje elas são distribuídas pelos Correios nos diversos locais de votação onde serão montadas. Como é feito esse trabalho de distribuição daqui do TRE até os locais onde elas vão estar já à disposição dos eleitores neste domingo? As urnas são distribuídas por um contrato com os Correios e os nossos técnicos são distribuídos aos locais de votação em veículos oficiais que são requisitados pelo juiz eleitoral. E o esquema de segurança? Cada colégio de votação fica com um policial militar que fica a noite toda fazendo a segurança daquele local e também das urnas eletrônicas. A expectativa é de que todas funcionem perfeitamente. Isso, e se acaso ocorrer algum problema, existe um contingente de urnas já preparadas para que sejam substituídas. Assim que eram recebidas nos locais de votação, as urnas iam sendo instaladas por técnicos do TRE nas cabinas de votação, devidamente montadas pelo pessoal envolvido no processo eleitoral, a exemplo do que ocorria neste colégio no centro da cidade, um dos que concentram o maior número de sessões eleitorais em Jataí. Uma responsabilidade enorme para os envolvidos no trabalho, conforme expressou essa administradora de prédio de votação. A responsabilidade acho que é maior do que tudo. Primeiro você vai para o TRE para poder acompanhar a saída dessas urnas até aqui o Colégio Nestório Ribeiro, chegando ao que é a preparação toda. É colocar a urna, é montar, fazer o primeiro teste, indicar onde está uma sessão, onde está outra. E é um trabalho árduo. Acaba que a gente fica o dia inteiro porque é um dos maiores colégios eleitorais daqui de Jataí, com 17 sessões. Vale a pena para que o cidadão possa exercer o seu direito constitucional? Vale a pena sim, é meio cansativo, a gente deixa de ter o lazer no dia de sábado para poder estar montando essas urnas, no domingo volta para o trabalho, mas compensa trabalhar pela nação. Além de Jataí, seu município sede, a 18ª Zona Eleitoral compreende também os colégios eleitorais de Chapadão do Céu, Perolândia e Serranópolis, num total de 80.525 eleitores que estavam aptos a votarem nessas eleições. Só em Jataí, ainda de acordo com os dados do TRE, 66.105 eleitores eram esperados para o voto num dos 31 locais de votações compostos de 190 sessões. Já durante a votação neste domingo, o clima era de tranquilidade e sem qualquer tipo de problema que pudesse alterar o andamento do voto, que, ao contrário do primeiro turno, era realizado de forma mais rápida, o que certamente evitou grandes aglomerações de eleitores nas portas das sessões. A prova da rapidez do voto nesse segundo turno das eleições pode ser observada em locais como, por exemplo, este que concentra o maior número de urnas em Jataí. Pouco movimento de eleitores pelos corredores e nas sessões, assim, vazias. Em todos os locais de votação, o quadro se repetia, sem grande ou demoradas filas. A maioria dos eleitores procurou ir logo cedo às urnas, a exemplo do prefeito Humberto Machado, que ainda pela manhã votou no Colégio Estadual Serafim de Carvalho. O prefeito, que chegou ao local acompanhado do deputado federal Leandro Vilela, se dirigiu à sua sessão de votação e, após ter assinado a folha, foi à cabina e poucos segundos depositou o seu voto para escolher os cargos de governador e presidente. Após a votação, o prefeito falou à nossa equipe. Acho que é quase que uma obrigação nossa a gente preocupar com o futuro do nosso estado, do nosso país, comparecendo para votar, fazendo as melhores escolhas daquilo que a gente julga ser melhor, e com isso a gente não poder se omitir nem culpar, né, de não ter feito mudanças ou manter alguém no poder em função do voto. A análise que eu faço é que a democracia está aprimorando, né? Acho que
É muito melhor uma democracia, mesmo as eleições com problemas, com acusações e ataques, às vezes poucas propostas, mas isso é um amadurecimento da democracia. O Brasil, acho que a cada ano vai aprimorando, isso é como andar de bicicleta, né? Vai se melhorando e vai indo, começa a andar até com uma roda só. Prefeito, outro fator que a gente pode observar também nesse segundo turno é que, andando pelas ruas da cidade, hoje a gente observou que não havia santinhos esparramados próximos aos locais de votação e mesmo em nenhum local. A que o senhor pode atribuir isso? Uma consciência maior dos políticos ou a ação da Justiça Eleitoral no sentido de que isso pudesse ser banido? Eu acho que são vários fatores. Primeiro, no primeiro turno havia aí a figura do deputado estadual, do deputado federal, do senador, né? E todo mundo querendo ser eleito e todo mundo num corpo a corpo muito forte, na distribuição de santinhos aí muito grande, andando de casa em casa e também no dia da votação jogando santinho na porta dos locais de votação. Quer dizer, eu acho que isso é um costume. O Brasil, eu tenho pregado isso há muito tempo, né? Que o Brasil tem que mudar a maneira de fazer eleição, proibir os gastos com campanha eleitoral. Nós podemos proibir o santinho, podemos proibir os carros de sons, podemos proibir as bandeiras, os cabos eleitorais, podemos proibir tudo isso e ter uma eleição com propostas no rádio, na televisão, em reuniões, em debates, em conversas com os candidatos. Eu acho que a população é muito consciente. Hoje todo mundo usa a internet, todo mundo usa o celular aí toda hora para fazer qualquer comunicação, receber mensagem, não só falar no telefone, manda mensagens aí para o mundo todo através do celular. Então o número de um candidato não é no santinho que ele vai decidir na porta da votação da sessão eleitoral, de que ele vai decidir o voto, não. Ele já vem em casa com aquilo e se ele esqueceu o número do candidato dele, tem a lista na própria sessão eleitoral dos números dos candidatos todos afixados. O deputado federal Leandro Vilela, também ainda pela manhã, votou no Colégio CPMG Nestório Ribeiro. Acompanhado do prefeito de Jataí, o deputado cumprimentou alguns eleitores e logo em seguida se dirigiu à sua sessão de votação no segundo andar do prédio, onde, mais uma vez, praticou a democracia, depositando eletronicamente o seu voto. Após deixar o prédio, Leandro Vilela também conversou com a nossa equipe. Olha, é um dos momentos, como você disse, Valdes, mais importante da democracia do nosso país. Exercer o nosso direito de voto. Um direito que, sem dúvida nenhuma, é para escolher aqueles ou aquelas que vão nos governar durante os 4 anos. Eu sei, por todos nós, não diferente pelos agentes públicos também, que nós vivemos um momento político extremamente conturbado no Brasil. É preciso que nós possamos ter uma reforma política profunda, muito profunda, para que nós possamos devolver, né, ao eleitor, ao cidadão, o desejo também de comparecer às urnas para escolher aquele ou aquela que irão nos representar. Muitos agentes políticos bons, corretos, mas infelizmente uma minoria que provoca atos que não são atos corretos, acaba, de uma forma ou de outra, tentando contaminar todo um processo. Eu acho que essas eleições no segundo turno foram marcadas por uma onda de denúncias muito forte, tentando macular a imagem de pessoas, tanto a nível de Goiás quanto a nível de Brasil, e não é esse o sistema, não é para isso que nós temos uma campanha eleitoral. A campanha precisa ser propositiva, ela precisa ser construtiva, ela precisa ser daquilo que nós tenhamos de proposta, mas propostas que possam ser cumpridas, porque o que ocorre muito também é que muitos acham que para ganhar a eleição é o jogo do vale tudo. Vale tudo desconstruir, vale tudo prometer tudo e depois não cumprir nada. O pleito transcorreu de forma tranquila durante todo o dia e no final da tarde, assim que a votação ia sendo encerrada, as urnas eram encaminhadas para o TRE, onde, após serem recepcionadas, as mídias com os números da votação eram retiradas e encaminhadas à sala de apuração, onde, além dos técnicos, estavam também o juiz e a promotora eleitoral, o delegado da Polícia Federal e outros envolvidos no processo. Em Jataí, a apuração levou cerca de 1h30. De acordo com o juiz eleitoral Elcio Vicente da Silva, que ao final da apuração falou à imprensa,
O segundo turno foi mesmo de tranquilidade e apenas um pequeno problema foi registrado. Boca de urna, né, propaganda indevida não houve. Houve o caso de um eleitor que foi convocado para trabalhar na Justiça Eleitoral, né, faltou um funcionário mesário e ele se recusou, né, então ele foi conduzido à delegacia. No geral, foi uma eleição tranquila? Foi uma eleição bem atípica, tranquila. Eu acho que a questão do feriado, né, dos servidores públicos, do aniversário de Goiânia também, sexta-feira, contribuiu para isso. Como ficou a situação desse que se recusou a trabalhar e foi conduzido? Ele vai responder a processo criminal e também vai responder a uma multa. E a abstenção foi maior do que no primeiro turno? A abstenção com certeza foi maior que o primeiro turno, né? O primeiro turno foi 22,5%, nós acreditamos que deva chegar próximo de 30% a abstenção. O que deve ter ocasionado isso? A questão do feriado, né? A questão de achar que a eleição já estava definida, tudo isso aí pesou.